Galera, beleza? Seja bem-vindo aí ao canal A Vida Alheia. Vamos mostrar aqui para vocês. Pessoal, eu estou aqui no React ouvindo o professor Marco Antônio Villa falando de uma fala, né? E contextualizando. Esse é o quarto vídeo da série do React do professor Marco Antônio Villa, que está na playlist aqui. Vocês podem ver o primeiro, o segundo e o terceiro. E esse é o quarto. E sejam bem-vindos ao canal A Vida Alheia. Se você está gostando aí, já deixa seu curtir, sua curtida, comenta aí. E principalmente esse vídeo eu ofereço para todos os nordestinos, os que nunca saíram do Nordeste e aqueles que saíram, né, e não gostam de ouvir falar mal da nossa região, né, dos nossos 9 estados aí, do nosso povo nordestino, né. Então é isso. Vamos ouvir o Marco Antônio Villa nesse quarto vídeo do React da fala do professor Marco Antônio Villa, contextualizando uma fala xenofóbica, preconceituosa do Eduardo Bananinha Bolsonaro, do fascista, do deputado genocida também, né? Que não deixa de ser genocida, é filho do genocida, genocida é. Então vamos ouvir o professor Marco Antônio Villa. Né? E com aquele vocabulário baixíssimo nível, que é o vocabulário bolsonarista, que é um dialeto. Não é a língua portuguesa, é o dialeto bolsonarista, que é recheado de palavrões, xingamentos, tem problema com os plurais, você não entende o que eles escrevem, basta ler os Twitter. As tweetadas, que são textos pequenininhos, de Carlos Bolsonaro, Carlúcio, falando isso, Carlúcio, parentes, cadê a filha? Onde está? Você fala tanto em família, não apresentou para o avô, um homem de Deus, em nome de Jesus, Deus no comando, ele é liberal na economia, conservador nos costumes, como o Trump, conservadores nos costumes, o Trump com a atriz pornô, né? Então, cadê, né, Carlos? Então você imagina, aquela turma, Flávio, Bananinha, e o Carlos, não, que visão de mundo eles podem ter, né? A pobreza cultural. Nós chegamos ao momento mais baixo, rasteiro da vida política brasileira. Essa gentalha, essa caterva, rastaquera, vamos lembrar da velha expressão que eu sempre tenho, vez por outra, eu relembro, né? É chamada hoje de elite dirigente. Veja que nós chegamos no que literalmente é o fundo do poço. E esse ataque criminoso feito por Eduardo Bolsonaro, e precisa ter uma resposta das lideranças do Nordeste mais firmes, né? Isso é essencial, né? E checar em cada estado dos 9 do Nordeste, os que apoiam o Bolsonaro, falar que vocês estão apoiando o Bananinha, é isso que desqualifica, que discrimina, que despreza, que constrói estereótipos, tudo isso. Da fala do Marco Antônio Villa, contextualizando a fala xenofóbica do Eduardo Bananinha Bolsonaro, do fascista deputado zero à esquerda que não faz nada por São Paulo e mora no Rio de Janeiro. Chegar e dar uma boa checada. Eu posso falar aqui em São Paulo, que é uma cidade marcada pela, como já disse, quando eu citei meu livro, marcada pela migração nordestina, né? Como você pode falar essas bobagens quando você tem aqui esse mundo? Inclusive, se ele fosse alguém que vivesse em São Paulo, ele teria contato aqui em São Paulo, que é a maior cidade nordestina é São Paulo, né? É São Paulo. Então, mas ele não vive aqui. Mas as pessoas não importam, né? A anormalidade foi normalizada, né? O irracionalismo, né? O caos virou algo rotineiro, que nada, vamos levar, amanhã é outro dia, e vão indo, e nós ficamos com esse nível, e já estamos na metade do ano, quando temos questões fundamentais para discutir no país. Agora, como você pode discutir com essa gentalha? Né? Não dá, né? É uma situação terrível. Então, esse ataque ao Nordeste, em outros momentos, haveria um protesto na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, afinal são 3 senadores, 9 estados, são 27 senadores nordestinos que podiam protestar. Não ouvi até agora absolutamente nada, absolutamente nada. Espero que daqui a pouco eles protestem, tá? As bancadas federais, os intelectuais, né? Porque é rotineiro. Eles criam os estereótipos e, no fundo, eles querem estimular a violência. Teve incidentes agora na Alemanha de um partido extremista, chegou um cidadão lá que não se sabe bem ainda quem é, tal, começou a querer esfaquear, uma coisa tenebrosa, tal, horrível, que não tem nada a ver com política. Eu fico muito preocupado que essas questões possam chegar ao Brasil, porque o extremismo é a cultura da violência, e eles banalizam a violência. Para eles isso é absolutamente normal. Então, ao atacar o Nordeste, os nordestinos,
criar estigmas, estereótipos sobre os nordestinos, o próximo caminho é o confronto, é o choque. É isso que eles sonham com isso. O sonho do extremismo bolsonarista é a violência, é a guerra civil, é a fragmentação territorial do Brasil. É isso, é isso. Agora, isso devia ser acentuado, debatido, discutido. E eu apontei alguns exemplos históricos. Vamos lembrar que no processo independentista, o Bananinha não sabe, o Bananinha é um idiota. É um idiota. O Bananinha é um idiota. Né? No processo independentista, o Nordeste insurgente, o Nordeste rebelde, as propostas mais avançadas em 1817, Pernambuco, né? Lembrar da Confederação do Equador, 1824, lembrar da figura de Frei Caneca. Vamos até a Revolução Praieira, Pernambuco, 1848, 1849, Nunes Machado. Mas na Confederação do Equador podíamos ligar com o Ceará e a família Alencar, né? Lembrar da Dona Bárbara Alencar, já desde 1817, lembrar José Martiniano de Alencar, pai do escritor José Alencar, e o José Martiniano, um político muito importante, vai terminar a vida como senador, lembrar do irmão Tristão de Alencar Araripe, que é morto na Confederação do Equador. Então você tem todo aquele sentimento republicano, lembrar do abolicionismo, a força do abolicionismo no Nordeste, e por aí vai. A gente poderia seguir levantar um monte de momentos da história do Nordeste, de questões só no campo político, né? Podemos ir para outros campos, a importância para pensar o Brasil, de avançar o Brasil. E aí aparece o Bananinha, Eduardo Bolsonaro, e aí fica desqualificando, atacando, é por isso, vocês são atrasados, vocês são isso, é a pior região do país, o que é uma grande bobagem. O que deve, sim, é ter um projeto para a região, que não é novo, ele nem conhece que no segundo governo Vargas foi criado o Banco do Nordeste. Lembrar que no governo Juscelino Kubitschek foi criada a SUDENE, Superintendência para o Desenvolvimento do Nordeste. Lembrar que o primeiro superintendente, até 64, foi Celso Furtado. Olha o nível. E tudo que o papel das agências na região poderia se discutir, como enfrentar, eu disse anteriormente, a questão da desertificação presente no Nordeste, como fazer, como criar cooperativas, como desenvolver a agricultura seca, que é uma discussão que está no meu livro, né? A questão da agricultura seca, que vem da discussão do começo do século XX nos Estados Unidos, e muitos técnicos americanos vieram para o Brasil nos anos 1920, especialmente. Isso tem tudo, no Vida e Morte no Sertão, eu estudei na biblioteca e nos arquivos do Denox, lá tem amplo material, como trabalhar a agricultura seca, que era vinculado ao Reclamation Service americano, né? Tem um monte de coisa que poderia ser trabalhada, ser discutida, e infelizmente isso não é feito, inclusive pela bancada nordestina, né? De ter um projeto de modernização econômica e de cidadania, libertando o sertanejo do domínio dos coronéis que se mantém até o século XXI, né? Quer dizer, construir questões econômicas, um modelo econômico, é possível construir esse modelo econômico na região. Os índices melhoraram muito em relação à alfabetização, por exemplo. Em vários estados tem exemplos muito bons, do Piauí, no Ceará, e muitas dessas cidades eu passei caminhando nas minhas pesquisas e vi melhoras, porque eu ia passando depois, 10 anos depois, 20 anos depois, então você percebe que houve um avanço na maioria das condições de vida, mas nós podemos dar um grande salto na região, e aí depende de uma discussão não com estereótipos, não com discriminação, não com esses apriorismos de extremista, vagabundo que não lê, preguiçoso, não, uma discussão histórica, sociológica, antropológica, econômica, né? E aí analisar toda essa região, e a gente chama de Nordeste como se fosse um todo uno, mas tem muitas diferenças, são 9 estados, né? Cada estado tem a sua especificidade, as regiões são diferentes, então discutir, fazer um grande esforço nacional, assim como nós estamos fazendo agora do Rio Grande do Sul, e vai demorar no mínimo uma década para reconstruir o Rio Grande do Sul, essa discussão também sobre o Nordeste seria muito útil, mas infelizmente era um tema muito presente nos anos 1950 e 1960. Nessas 2 décadas especialmente, né? Trabalhos clássicos, como Geografia da Fome, etc, etc, etc. Porém, por uma série de razões,
esse tema foi desaparecendo, né? Teve que incentivos fiscais, agora que estão falando de imposto de renda, né? As datas limites do imposto de renda, mas tinha uma série de incentivos fiscais, era uma discussão muito presente. Essa discussão acabou desaparecendo no debate político. E não é possível a discussão ser no estilo, né? Eduardo Bolsonaro é na discussão. Aí você trabalha com estereótipos, com formas a priorísticas, discriminar e pela ignorância, porque ele é um exemplo da ignorância, né? Eu sempre falo que ele, o pai, a família, nós poderíamos, aquela história do César Luiz Menotti, né? Nós levaríamos o grupo da família Bolsonaro e mostraríamos, olha, o desenvolvimento da humanidade foi assim, teve esse grupo aqui, depois deles vieram os macacos e muito tempo depois vieram os seres humanos, né? Acho que seria uma boa forma. Eduardo, ou melhor, que o Marco Antônio Villa está falando aí sobre uma fala preconceituosa do, do Eduardo Bananinha Bolsonaro. De apresentá-los numa sala de aula e rapidamente tenho certeza que os alunos entenderiam o progresso da humanidade, como é que foi esse progresso. Mas é isso, eu queria deixar aqui registrado, então, essa discussão política, discussão histórica, muito importante, mostrar que, mais uma vez, eles remam contra os interesses nacionais, a família Bolsonaro e sua trim, né, contra os interesses nacionais, fomentam a guerra civil, estimulam o confronto de região contra região, né, a fragmentação territorial, em suma, crimes gravíssimos de lesa pátria. Espero, e acho que vocês também que nos acompanham, que um dia uma parte da população brasileira fanatizada pelos extremistas de um baixíssimo nível cultural, moral e político se abandone essa gentalha e passe outra vez a fazer parte do Brasil democrático. Esse, ao menos, é o meu sonho. Espero ainda poder ver o Brasil voltar à normalidade democrática, que é a convivência de contrários, debates intensos, mas no interior da democracia, da Constituição, do equilíbrio entre os poderes, né? E fazendo o país crescer e debater as desigualdades regionais que tem em qualquer país, viu? Você tem vários países que assim, importantes com sérias desigualdades regionais. Essa nossa discussão no século XX teve muito presente na história da República, mas discutir democraticamente, de forma republicana, a história, cientificamente, e não pelo negacionismo do idiota Eduardo Bolsonaro. Nos encontramos proximamente, então, se você gostou desse boletim, está vendo pela primeira vez o nosso canal, se inscreva no nosso canal, é muito fácil, vai lá, e clique também no sininho que avisa as nossas novas postagens. E você que já assistiu tantas vezes, que nos acompanha há tanto tempo, indique o canal à sua amiga, às suas amigas e aos seus amigos. Nos encontramos proximamente. Até! É isso aí, pessoal. Se você gostou aí desse conteúdo, você pode assistir ele na íntegra. Essa fala do professor Marco Antônio é 30 minutos de vídeo. Aqui está em cortes, tá? Está em cortes. Então, esse é o quarto vídeo do cortes aí do react da fala do professor Marco Antônio Villa. Já corre lá, se inscreve. Você vai aprender muito. Ele vem com uma fala muito democrática com relação à história do Brasil. E é isso aí. Professor Marco Antônio Villa, né? Vale a pena você seguir ele aí, segue lá ele no seu canal aí, aqui no YouTube, beleza? E se você gostou, já deixa seu like, se não gostou também, não tem problema. Eu aprendo assistindo o professor Marco Antônio Villa e tá aqui no meu canal, A Vida Alheia TV, e seja bem-vindo aí se você gostou, e aquele abraço, valeu galera!